Olá, meu irmão, minha irmã. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, juntamente com a TV Oração, traz até você, neste fim de semana, a reflexão do Evangelho do 24º domingo do tempo comum, com o tema Tome sua cruz e siga-me. Vamos juntos rezar e meditar a Palavra de Deus, tirada de Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 35. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o tema central do Evangelho desse fim de semana é o caminho escolhido por Cristo e o caminho apontado por Cristo aos seus seguidores. No Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Jesus está a caminho de Jerusalém e faz aos discípulos, seus seguidores, o povo, uma pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Para o povo, respondendo, dizem que é apenas um homem convocado por Deus e enviado ao mundo com uma missão, como os profetas do Antigo Testamento. Para os discípulos, em especial Pedro, que assim o diz, que ele é o Messias libertador que Israel esperava. Para Pedro, acerta a sua resposta, mas erra logo em seguida na prática. Jesus explica aos discípulos que a sua missão messiânica passa pela cruz. Pedro reage e tenta afastar Jesus do plano do Pai. Jesus responde: Vai para trás de mim, Satanás. O caminho dos discípulos é semelhante. Deve renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, no caminho do amor, da entrega, do amor e do dom da vida. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos, ganha a vida eterna. Muitos veem em Jesus um homem bom, um mestre admirável, um grande líder revolucionário, preocupado em construir uma sociedade mais justa e fraterna, um homem extraordinário, mas apenas um homem. Jesus, o Cristo, quem é para nós? Jesus não deseja que paremos naquilo que se diz dele, mas que tenhamos um encontro pessoal com ele e o sigamos. Assim, a nossa resposta sobre a identidade não será a projeção da nossa inteligência, mas uma profissão de fé que brota de um coração e de uma mente iluminada pelo Espírito Santo.
Jesus continua a convidar os discípulos para segui-lo. E as condições são ainda hoje as mesmas: renúncia e cruz. Sem a cruz, é impossível entender quem é Jesus e o que significa segui-lo. Que tipo de Cristo imaginamos? Um Cristo fácil? Uma religião sem cruz? Sem desafios? Sem canseiras grandiosas? Uma religião milagreira? Ou com uma religião comprometida e solidária? Meu irmão, minha irmã, nós carregamos a cruz de Cristo toda vez que sacrificamos a nós mesmos para praticar o bem e fazer alguém feliz. A cruz é sinal de amor, entrega, confiança, superação e salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família, os seus afazeres deste fim de semana, minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caminhemos sempre firmes na fé e confiantes da presença de Jesus junto de nós. Avante sempre, sempre.